obrigado, Senhor. Nós estamos aqui para te louvar nessa noite, para te cultuar, entregar, Pai, o nosso melhor culto. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, Pai, nós entregamos nas suas mãos. Nós rendemos a você a nossa adoração, as nossas mãos levantadas, as nossas vozes, Pai, para liberarmos palavras de amor ao Senhor. Nós queremos dizer, Senhor Jesus, que você é tudo para nós. Queremos nos entregar nessa noite sem nenhuma reserva, Pai. Em nome de Jesus, recebe a adoração dos teus filhos. Nós consagramos as nossas vidas e esse tempo a você. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Boa noite, queridos. Graça e paz. Você pode sentar. Cumprimenta aí o irmão que está ao seu lado, à sua frente, atrás de você. Esse também é um local da comunhão dos santos, amém? Então esse é um tempo onde nós temos comunhão e eu queria já deixar você animado e preparado, porque Deus já começou a fazer grandes coisas, mas tem muito mais para acontecer ainda essa noite. Então fica com expectativas no Senhor e certamente Ele vai superar e suprir cada uma das expectativas que você criar no seu coração, amém, queridos? Glória a Deus, esse é um lugar extraordinário, um lugar de milagres, então fica pronto para receber tudo que Deus ainda vai e já está dispensando sobre as nossas vidas nessa noite. Nós temos alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está vindo aqui na nossa igreja, eu quero te conhecer, faz um sinal com a sua mão. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Glória a Deus, o Senhor é bom. Então vamos avançar. Eu queria te dar aqui alguns avisos, amém? Para você já anotar aí na sua agenda e separar esses dias e horários. Amanhã, às 19 horas, aqui na nossa igreja, nós vamos ter um evento, queridos, que vai parar a nossa cidade. Um evento extraordinário, é o lançamento do primeiro livro do nosso pastor, o livro Da Trombeta ao Trono. O livro já está pronto e está espetacular, maravilhoso. Então você não pode perder a oportunidade de estar aqui, honrar o seu pastor, o nosso pastor, né, através da sua presença aqui, e também você aprender mais, ser acrescentado da parte de Deus sobre esse assunto que é tão importante e que nós temos tantas dúvidas sempre acerca desse tema, né? Então eu queria te falar para você estar aqui e trazer convidados, sabe, queridos? A escatologia, né, não é só um assunto para você conhecer, engavetar na sua casa e ficar por isso mesmo, ou adquirir conhecimento. Escatologia é a maior arma de evangelismo, é o assunto que te dá mais armas de evangelizar que você pode imaginar. Porque todas as pessoas têm curiosidades. Assim como você tem curiosidades acerca dos assuntos e dos pontos desse tema, as pessoas também têm. Então aproveita, vem para cá, né? Você vai desfrutar de um tempo extraordinário. Nós vamos ter a ministração da palavra, nós vamos ter esses livros sendo vendidos aqui. E exclusivamente amanhã você vai ter a oportunidade de levar o seu livro e também pegar um autógrafo do autor, que é o seu pastor. Amém, queridos? Então o livro está maravilhoso. Eu já li, né, algumas partes dele e eu posso dizer para você que está extraordinário. Olha, eu desafio a ver algum livro que seja tão completo e tão prático como esse. Porque o que a gente encontra, eu já li alguns livros de escatologia, né, por aí, e o que a gente encontra às vezes é um assunto que é de difícil compreensão, de difícil entendimento. Às vezes os autores eles acham que quem está lendo sabe igual como eles sabem, mas esse aqui, irmãos, é diferente de tudo que eu já li. Esse daqui é fácil de compreender, é bem esmiuçado. Então vai para cima, compra o seu livro, vem para cá e você vai comprar o livro, pegar o autógrafo do nosso pastor. Lançamento oficial amanhã, sexta-feira, às 19 horas, aqui mesmo na nossa igreja. Essa casa vai estar lotada e você vai estar aqui conosco. Nós vamos celebrar, fazer uma grande festa aqui. Amém, irmãos? Então já separa aí na sua agenda, já separa aí a lista de pessoas que você vai convidar e certamente vai ser extraordinário aquilo que Deus vai fazer aqui. Então amanhã, sexta-feira, às 19 horas, lançamento do livro Da Trombeta ao Trono, do nosso pastor Fábio Henrique. Amém? Queria te lembrar também que sábado, às 19h30, nós temos aqui o culto bodas, né? Então você que é casado
você vai vir para cá e vai desfrutar de um tempo poderoso em casal. Você vai edificar a sua casa, a sua família, através da palavra que vai ser ministrada e de tudo mais que você vai receber aqui. Então, sábado às 19h30, bodas aqui na nossa igreja, amém? Já separa aí também na sua agenda. Vamos continuar adorando ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Glória a Deus. Pastor Fábio foi tão bom, irmãos, colocou até figuras aqui nesse livro, viu? Eu não vou te mostrar não, que é para você ter curiosidade de comprar lá amanhã. Mas tem figuras aqui, botou a foto do anticristo, está aqui no livro. Estou brincando, mas tem fotos mesmo, tá? Tem imagens, é bem didático, bem ilustrativo, só vai você vendo para compreender o que eu estou falando. Provérbios capítulo 3, no verso 9, a Bíblia diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, com esse entendimento de honrar a Deus, honra fala sobre entrega, honra fala sobre culto, honra fala sobre devoção, amém? Honra fala sobre o nosso amor para com o nosso Pai, para com o nosso Deus. E se tem alguém que entende de amor, certamente é Deus, amém, queridos? E lá em João, no capítulo 3, no verso 16, a Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo de tal forma, e a forma como Ele amou foi dando aquilo que Ele tinha de mais precioso, que foi o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, dar, certamente, é uma expressão de amor. Você não pode dizer que ama a Deus, se na hora de provar esse amor, nós venhamos a reter, né, aquilo que é a prova do nosso amor. E provar o nosso amor pode ser de diversas formas, inclusive através das nossas finanças, honrando e adorando a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, amém? Então, fazendo isso, com esse entendimento, certamente o verso 10 vai se cumprir na minha vida e na sua vida, que diz: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. O verso 10 é uma consequência de um coração honroso e disposto a entregar ao Senhor. Mas Deus é fiel e vai fazer com que superabunde em todas as áreas nas nossas vidas. Então, com esse entendimento, separa aí o seu dízimo, a sua oferta. Você pode fazer isso através do envelope que está aí na sua cadeira ou à frente dela. Nesse mesmo envelope tem a nossa chave Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. Também está aparecendo aqui no nosso telão. E lá atrás nós temos as maquinetas de cartão, de crédito, débito com as nossas tesoureiras. Você também tem essa ferramenta para adorar ao Senhor, dizimando e ofertando nessa noite. Você separou o seu dízimo, a sua oferta? Então nós vamos orar. Levanta aí o seu envelope bem alto, ou a sua mão, se você fez através de meios digitais. Nós vamos orar e você vai sair do seu lugar fazendo uma grande festa e vai vir aqui ofertar e dizimar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos nessa noite de te adorar, de provar aqui o nosso amor, a nossa devoção ao Senhor, através do nosso dinheiro, das nossas finanças. Nós queremos dizer, Pai, que tudo que nós temos é teu, e é com alegria que nós te damos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Sai do teu lugar, queridos, e vem com alegria. Pai é bom para todos sempre, tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre, tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre, amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vocês estão animados nesta noite? Eu queria pedir, por gentileza, para você ficar de pé um instantinho. Eu sei que geralmente a gente não faz isso no início, mas eu quero contar com a tua oração, eu quero contar com a tua disposição mental e física nessa noite, amém? Pai amado, muito obrigada por essa noite que o Senhor preparou para as nossas vidas. Obrigada por tudo que o Senhor já começou a fazer nessa noite, nesse lugar. Nós somos testemunhas, Pai, de que algo já está acontecendo no reino espiritual agora mesmo. Por isso, Pai, nós cremos que não será diferente daqui por diante até o fim desse culto. Nós cremos, Pai, que a Tua palavra falará aos nossos corações. Cremos que o Teu Espírito alcançará a cada um de nós. Pai, nós cremos que sairemos daqui melhores do que o que entramos. Pai, eu oro para
que cada pessoa que está nesse ambiente, que passou por essas portas, não importa qual seja o cenário, não importa qual seja a função, a atividade, a circunstância que esteja vivendo agora, Pai, eu declaro em nome de Jesus, cada pessoa desse ambiente sendo tocada pelo poder do Teu Espírito, sendo tocada pela Tua gloriosa unção, sendo tocada, Pai, pela Tua poderosa palavra nessa noite, no nome de Jesus. Pai, não por homens, não por força, não por violência, mas pelo Teu poder, eu declaro que assim é, no nome de Jesus. Nós não sairemos daqui do mesmo modo, nós não seremos distraídos enquanto estamos nesse ambiente, não seremos roubados nem pelo diabo, nem por absolutamente nenhuma preocupação daquilo que o Senhor deseja semear em nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, eu declaro essa semente poderosa da palavra frutificando na vida de cada um de nós. E Pai, nós vivendo em plena paz, como o Senhor deseja e aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, no nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, nessa noite, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração e nós cremos que o Senhor já nos respondeu, por isso nós já te agradecemos, no nome de Jesus. Você também crê assim? Amém. Glória a Deus. Você pode sentar agora, por favor. Irmãos, eu quero já começar com você, abrindo a sua Bíblia, junto comigo, num texto lá de Isaías, no capítulo 26. Você pode chegar lá, Isaías capítulo 26. Eu quero que você fique bem atento àquilo que o Senhor deseja ministrar ao teu coração nessa noite. A gente vê pela palavra, irmãos, muitas verdades acerca de diversos temas, diversos assuntos, mas existem alguns temas que eles são como uma base para nós enquanto cristãos, não é? São temas que estão contidos no Antigo e no Novo Testamento, alguns com termos diferentes por causa da língua usada para escrever o Velho Testamento, assim como também a língua usada para escrever o Novo, mas com um significado extremamente importante. E um deles está aí nesse texto. A gente vive em dias, não é, que a gente vê uma geração cada vez mais ansiosa. Eu não sei se você consegue perceber isso. As pessoas, elas têm tecnologia, elas têm informação, as pessoas têm conforto, elas têm muita praticidade, a gente pode colocar assim, mas ainda assim elas continuam inquietas por alguma razão. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas é como se a gente estivesse no mundo e todo mundo estivesse sempre muito agitado. Não por fora sempre, mas muitas vezes por dentro. E é por causa dessa agitação, é por causa dessa inquietação que a gente precisa voltar-se para a palavra em momentos que são pontuais nas nossas vidas, não é? Eu sei que nunca se falou tanto sobre saúde emocional, nunca se falou tanto sobre pessoas procurando, não é, se ajustar por dentro, pessoas buscando viver uma tranquilidade emocional. Mas isso tudo acontece porque o mundo ele tenta produzir, né? O mundo vai tentar sempre produzir interiormente aquilo que só Deus pode dar. O mundo busca coisas e formas, busca mecanismos, busca coisas, bens, relações para tentar encontrar aquilo que só Deus pode dar. E a verdade, irmãos, é que o que Deus pode dar, Ele só pode fazer e dar gerando espiritualmente antes de mais nada. Agora, nós que somos crentes, eu e você, nós já temos algo precioso que foi gerado espiritualmente e foi nos dado gratuitamente. Para nós foi de graça, mas foi pago um alto preço pelo próprio Cristo para que a gente pudesse ter acesso. E quando a gente vê isso, a gente percebe que parece que quando as pessoas estão com tudo bem, elas conseguem ficar tranquilas. Mas nós que somos crentes, nós somos diferentes, irmãos. Mesmo que nada vá bem, nós podemos permanecer tranquilos. O mundo tem toda essa agitação e essa inquietação buscando mecanismos e formas, ferramentas, coisas, bens, relações, para que consiga alcançar uma posição espiritual e uma condição espiritual que a gente já possui, mesmo se tudo vá mal, ainda assim nós podemos permanecer bem. E isso, irmãos, só pode acontecer com quem conhece Jesus e quem consegue permanecer firme nele e na sua palavra, mesmo quando as coisas parecem desmoronar. Não é? As pessoas têm cada vez mais visto o mundo indo de mal a pior. A gente tem visto isso. Mas, irmãos, aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão no Senhor, aqueles que estão firmados na palavra, eles vão de bem a melhor. Então, falando sobre isso, a gente vai entendendo que o mundo fala muito sobre essa busca de tranquilidade e procura de diversas formas encontrar isso.
e dá a isso um nome. As pessoas pensam que isso é paz. Elas pensam que paz é a ausência de problemas. Elas pensam que paz é a ausência de conflitos. Mas olhando para a palavra, nós entendemos e aprendemos que paz não é uma ausência de problemas e nem de conflitos. Paz é a presença do reino em nós. Diga, paz é presença. Não é ausência de problemas. Não é a presença de coisas. Paz é presença do reino em nós. É a presença de Deus em nós, é a presença do Espírito Santo em nós. E no hebraico, no texto originalmente escrito, né, nas raízes da palavra, nesse texto que a gente vai ler agora em Isaías 26, fala sobre um termo que é o termo da nossa mensagem de hoje. Usa-se um termo para descrever, que é traduzido para nós como paz. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê o termo paz. Mas o termo original é o termo shalom. E aí, no verso 3... do capítulo 26 de Isaías, é onde eu quero que você chegue, diz assim: tu, Senhor, conservarás, diga, o Senhor é quem conserva. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz todo aquele ou aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em... Percebe, irmãos, a Bíblia está dizendo que é o Senhor quem conserva em perfeita paz, aquele que tem um propósito firme. Agora, diz também que é para aquele que confia nele. Não é aquele que confia nas circunstâncias, não é o que confia em seu salário, não é o que confia em suas relações, não é o que confia na política, não é o que confia na economia, não é o que confia na segurança pública, não é o que confia na saúde pública, não é o que confia em remédios, nem em exames, nem em diagnósticos, nem em procedimento, nem em absolutamente nada disso. Mas aquele que confia no Senhor, esse será conservado em perfeita paz. A palavra usada aqui, que é traduzida como paz para nós, e é muito curioso, irmãos, nada do que a Bíblia deixa escrito para nós é à toa. Tudo que o Senhor deixou escrito para nós tem um fundamento, tem uma necessidade, tem uma importância. E se você olhar, é interessante porque aparece aqui perfeita paz. Agora vamos lá, gente, paz já é perfeição, é ou não é? Ficar em paz já é algo maravilhoso, é perfeito. Estar em paz é mais ou menos para todos nós a mesma ideia. Se eu estou em paz é porque eu estou bem, não é assim? Quando alguém diz, não, estou em paz, significa que essa pessoa está bem. Não é só que ela está com ausência de conflito, de guerra. Mas para ela significa que ela está bem. Né? Para qualquer pessoa que descreva assim, a gente entende a mesma coisa. Só que é interessante porque a Bíblia faz questão de deixar escrito perfeita paz. Para nós está escrito e traduzido perfeita paz. Mas no original, irmãos, está escrito shalom, shalom. O termo usado originalmente para descrever paz na Bíblia, em hebraico, é shalom. Shalom é traduzido para nós no português como paz. Nesse versículo bíblico especificamente, não aparece shalom só uma vez, aparece shalom, shalom, dando a ideia de plena paz, de perfeita paz. É algo que é como se fosse quase redundante. É como se o autor quisesse dar alguma ênfase além daquela que já se entende quando lê shalom. Ele está falando shalom, shalom. Por que ele fala shalom, shalom? Porque aqui a ideia é paz plena, paz absoluta ou paz completa. Por isso que aparece para nós perfeita paz. Agora, para a gente, paz já é algo muito bom. Mas quando a gente vai para o original, o sentido dessa palavra, irmãos, traz algo muito mais profundo do que simplesmente a gente estar em paz. Shalom, no hebraico, é uma palavra que hoje está muito banalizada, inclusive porque algumas pessoas têm usado esses 3 termos aqui, ou essas 3 frases, expressões, que talvez você já tenha visto até na internet. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quem já ouviu essa expressão, levanta bem alto a mão para eu saber. Tá vendo? Isso é o mundo trazendo uma expressão, um significado de algo que está na Bíblia. Agora, shalom não é só isso. Shalom também é isso. Shalom, irmãos, é uma palavra que era usada que derivava de uma raiz que era shalom. Shalom era uma raiz que possuía vários significados ou vários sentidos relacionados. Não é? Os mais importantes significava completar, significava tornar inteiro, significava restaurar, podia significar também pagar uma dívida completamente. Podia significar compensar alguém ou algo, podia significar terminar algo sem faltar nada, ou seja, concluir
por completo, por inteiro, nada faltar. Podia ser também você terminar algo ou devolver ao estado ideal. Se eu peguei algo, eu devolvia num estado que era o estado ideal. Não somente de qualquer jeito, mas eu devolvia no estado que era melhor. Tudo isso dava a ideia, ou trazia, né, o significado, quando a gente falava, quando se falava a palavra shalom, que é de onde origina-se shalom. Você vai já entender um pouco mais. É interessante a gente perceber que essa ideia principal, ela nunca foi simplesmente a ideia de shalom, a ideia de shalom para o judeu, nunca foi só um significado de estar calmo. Tem gente que pensa que paz é só você estar calmo. Então, se você está agitado, se você está fazendo alguma coisa, se você está meio agoniado, então ali não tem paz. Irmãos, paz, segundo Deus dá e não segundo o mundo dá, ela não vem por fora, ela vem por dentro. Você pode até estar agitado por fora, mas por dentro você está tranquilo, seguro, você está completo, não tem nada quebrado, não tem nada faltando, está tudo pleno dentro de você. Por que que isso é importante, irmãos? Porque mesmo quando o problema vier, mesmo se o caos se instalar, por dentro existe uma paz governando o nosso ser. Essa paz, ela dava a ideia para nós de que era algo que estava completo, algo que estava funcionando exatamente como deveria funcionar. Quando um judeu, um hebreu, ele falava essa palavra, ele podia usar também para descrever, falando shalom, ele podia falar de uma cidade que era segura. Podia ser que ele estivesse dizendo que isso se referia a uma família saudável. Não era só algo quando a guerra não estava instaurada. Não era só quando não estava uma confusão dentro de casa, os meninos se pegando, o marido e a mulher brigando. Não era só quando tinha um cobrador na porta ou quando deixava de ter. Era uma situação que era usada, uma palavra que era usada para descrever até mesmo se uma plantação estivesse fértil. Se tivesse um relacionamento restaurado, era shalom. Se tivesse um corpo sem doença, era shalom para eles. Se tivesse uma aliança preservada, era shalom. Se tivesse uma prosperidade que era coletiva, estabelecida numa comunidade, aquilo também para eles era shalom. Se tivesse ali justiça social, era shalom para o judeu. Então, shalom era algo que era muito além do que a gente consegue trazer hoje quando a gente diz a palavra paz. Em Êxodo, só para você ter uma noção, quando alguém causava dano a outra pessoa, o que essa pessoa deveria fazer? Ela deveria fazer shalom. Shalom significava que se eu tinha feito dano a alguém, eu precisava restituir completamente essa pessoa. Agora a Bíblia diz que o Senhor conservará em perfeita paz, em shalom, nessa shalom que nós estamos falando aqui, aquele que confia nele. O que isso significa para mim e para você, irmãos? Vamos traduzir? Isso significa que quando nós temos um entendimento de que a paz do Senhor está em nós, de que Ele nos deu shalom, assim como Jesus disse em João, no capítulo 14, no verso 27, Ele diz, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, eu não vos la dou como o mundo dá. Ele disse, eu deixo-vos a minha paz. Tem um outro texto que fala que Jesus, Ele seria o príncipe da paz. Diz que o Senhor é a nossa paz. Isso significa, irmãos, que agora paz para nós não é mais só um termo bíblico usado pelos judeus para descrever algo natural. É algo que nós temos dentro de nós. Shalom está em mim e em você. Isso significa, irmãos, que assim como nós estamos estudando aqui, nós não precisamos viver uma vida onde tem coisas quebradas, onde as coisas estão incompletas, onde a gente tem uma dívida que não está paga completamente, onde a gente está sendo descompensado em alguma coisa. Significa que a gente não fica com nada que não termina, pelo contrário, tudo que nós começamos, nós concluímos. Significa, irmãos, que tudo que nós temos foi devolvido a um estado ideal em Cristo. Que aquilo que estava rompido, aquilo que estava quebrado, aquilo que estava destruído na nossa vida, agora é shalom. Irmão, você não precisa se conformar com um cenário onde alguma coisa na sua vida está dando errado, porque você tem shalom em você, Ele é o teu shalom. Tudo na tua vida deve funcionar como foi criado para ser. No início lá no Éden havia shalom. Shalom foi rompida por causa do pecado. O homem passou a ter uma relação interrompida com Deus, ele passou a ter uma relação quebrada
com Deus. Ele passou a ser roubado e a inimizade se estabeleceu entre o homem e Deus por causa do pecado, assim também como entre o homem e o diabo, porque aquele era o tentador. Ali houve ausência de Shalom, Shalom foi quebrada. Mas em Cristo, irmãos, quando nós recebemos Cristo, quando nós aceitamos o sacrifício dele, querido, Shalom passou a vir novamente para a nossa vida e reinar em nós em absoluto, para que agora nada mais esteja rompido, nada mais esteja impedido, nada mais esteja quebrado, nada mais falte, não haja mais ruptura, não haja mais dano, não haja mais mal em nós e nem através de nós. O entendimento disso, irmãos, dá a nós muito mais convicção quando nós declaramos para o nosso irmão a paz do Senhor. Quando nós falamos graça e paz, quando nós dizemos uns aos outros em cumprimento, Shalom, nós estamos estabelecendo espiritualmente, naturalmente, o reino espiritual está ouvindo isso, e no natural também está ouvindo, e aquele que entende o significado de Shalom, saberá que ali algo poderoso está sendo estabelecido. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer Shalom. Uma restituição completa foi dada para nós por direito. Ei, querido, se você teve perda, se você teve dano, se você teve prejuízo, se você teve um rompimento de um relacionamento, de uma sociedade, de um negócio, eu não sei o que foi que quebrou na sua vida, você tem direito à restituição por inteiro. Nada, querido, que foi tirado da sua vida pode simplesmente ficar com uma lacuna. Porque só para você ter uma noção, quando o judeu via algo quebrado, algo que se partia, um vaso, por exemplo, que quebrava, e aquilo não tinha como ser resolvido, ele tinha que restituir com um vaso novo. Porque nada de dano poderia ficar ao outro. Então não havia nem a possibilidade de simplesmente juntar os cacos, não. Ei, querido, quando Cristo te comprou, Deus não te deu só o direito aos caquinhos colados. Deus te deu o direito pleno a algo totalmente novo. Quando a gente fala para você sobre você não se conformar com aquilo que tem vivido, sobre você não se conformar com cenários de quebradeira, não se conformar com cenário de rompimento, de relacionamento que está ali precisando de reconciliação, talvez um casamento que está lá precisando de restituição, de restauração, talvez você olha para um cenário onde o seu carro vive dando problema, ou talvez é o seu menino que vive adoecendo, ou talvez na sua casa toda semana quebra uma coisa. Ei, irmão, não aceita isso, você tem direito a achar Shalom. Não se conforma com as coisas quebradas, com rupturas, com lacunas, com brechas, com falhas. Deus não tem isso para você. Ele não deu o seu único filho para você ficar aceitando as coisas quebradas, não, irmão. Para de aceitar coisa quebrada na sua vida. Às vezes, a gente crê nisso, a gente dá amém para isso, a gente concorda com isso na igreja, mas em casa a gente insiste em manter aquelas coisas quebradas que já deveriam ter saído do cenário, irmão. Não aceita isso, porque aquilo reflete um estado mental em você, mas que se reflete em algo físico, material do lado de fora. Não aceita isso, irmão. Você carrega o Deus Todo-Poderoso dentro de você. Ei, você é digno do melhor dessa terra, irmão. Todo pensamento de indignidade eu declaro quebrado e anulado em nome de Jesus. Você acha que não é digno, você acha que não precisa, você acha que está tudo bem. Ei, você é digno, Cristo comprou você por um alto preço. Talvez você passou a vida abrindo mão, renunciando, dando a vez aos outros. Talvez na sua casa você era a pessoa que sempre precisava renunciar para o bem de outra pessoa. Irmão, isso está maravilhoso, isso é lindo, isso é muito bom quando é necessário e é exercido por você. Mas agora alguém deu tudo para que você possa ter tudo. Alguém deu tudo para você agora ser pleno, para você ter shalom, para você viver em plenitude. Você não precisa mais aceitar uma vida quebrada. Você foi plenamente recriado segundo Deus. Você não foi só alguém recalchutado, irmão. Você não foi alguém que simplesmente Deus colocou um remendo.
Você não foi alguém que estava lá cheio de buracos e Deus foi colocando retalhos. Não, você não é isso. Onde havia um rombo, onde havia um buraco, onde havia uma ruptura, Deus foi lá e colocou remendo. Não. Não foi assim. Não à toa, Jesus diz que não se pode colocar remendo velho em odres novos e nem o contrário também pode ser feito. Porque senão vai acabar tendo rompimento. O que Jesus estava dizendo ali? Não haveria shalom. Porque onde há ruptura, não é shalom. Shalom é sem ruptura. Shalom é nada quebrado. O judeu entendia bem isso. O que aconteceu comigo e com você, irmãos, quando nós dissemos sim para o que Cristo fez? Nós fomos recriados. Nós somos agora uma nova criatura. Por isso, a Bíblia é tão clara e Paulo diz, olha, se alguém está em Cristo, agora é nova. Todas as coisas se passaram. Tudo se fez novo. Diga tudo. Se tudo se fez novo, por que você ainda insiste em viver relacionamentos velhos, em aceitar um estilo de vida velho, em aceitar velhas práticas, em aceitar velhas formas de falar, em aceitar velhas formas de andar, em aceitar velhas maneiras de se vestir, em aceitar velhos lugares para frequentar? Você, irmão, é digno do novo e do melhor dessa terra. Não aceite a incoerência de imaginar-se como um vaso que foi quebrado em 10 pedaços e recolado. Não foi isso que aconteceu com você. Você tem que entender que aquilo que Cristo fez quando comprou a tua vida foi te dar direito a algo todo novo. Por fora, nós somos os mesmos. Alguns bem melhorados depois do Evangelho. Mas por dentro, irmãos, nós fomos recriados. Como se deu isso? Pode alguém, sendo velho, voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer? Foi a pergunta de Nicodemos a Jesus. Na verdade, nós nascemos de novo, mas nascemos do Espírito, nascemos da água. Não foi por fora que nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo por dentro. Espiritualmente, quem nós somos de fato, agora foi recriado. Agora veja, isso significa que ainda que algo venha a dar errado na nossa vida, algo pare de funcionar como deveria em algum momento, e ainda que as coisas do lado de fora possam até vir a quebrar-se, e que possa estar parado, algo possa estar silencioso, e ainda que aquilo a gente olhe e veja assim, olha, como um vaso que quebrou, esse vaso se quebrou, ele está silencioso, ele está parado, ele está quieto, mas ali não tem shalom, não tem paz. Mas quando se trata da nossa vida, irmão, algo quebrando, algo dando errado, algo não funcionando do lado de fora, por dentro o shalom está estabelecida, por dentro a plena paz, por dentro a certeza e convicção de que em Cristo, em Deus, pela palavra, pelo Espírito, nós sabemos que há um poder para regenerar aquilo que foi quebrado em algum momento. Regenerar, irmão, é gerar novamente. Isso significa que é possível até mesmo quando alguém te machuca, que houve uma quebra por algum aspecto, houve um problema de alguma forma, e você de repente rompeu um relacionamento com um amigo, uma amiga, um ente querido, um familiar, talvez até o seu cônjuge. Há poder em mim e em você, pelo amor de Deus que foi derramado no nosso coração, pela shalom dele que nos foi dada, de aquilo ser restaurado novamente, como se algo que foi quebrado tornasse a ser novo novamente. É possível, irmãos. Agora, preciso que a gente entenda que o Senhor, Ele nos chamou para essa vida de plena paz. Conservar em perfeita paz. Não é a gente não ter problemas do lado de fora. Conservar-se em perfeita paz é permanecer no estado que nós sabemos que Cristo nos garantiu. De nós termos a paz dentro de nós, que foi restaurada um dia. Não é que Ele vai restaurar em algum momento, irmão. Isso já está em você. Isso faz com que você, no meio de um problema, fique tranquilo, mesmo que o mundo vá desabando. Onde estão os crentes que entendem que isso é possível? Onde mesmo que uma conta não esteja paga, você saiba que shalom está em você. E shalom significa que nada vai faltar.
onde mesmo que alguém adoeça, você sabe, Shalom está em mim, Shalom está na minha casa, Shalom é minha garantia, é minha segurança, é minha plena certeza. Então saúde reina nesse lugar, saúde reina no meu corpo, saúde está liberada sobre a minha casa. A inquietação, irmão, não tem poder de tomar o teu coração quando você sabe que o príncipe da paz se deu em seu favor e garantiu a vida que hoje você tem, que não é só para agora, mas é uma vida eterna. Quando você entende isso, você sabe que tudo funciona. Como no início, lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, tudo funcionava. O homem, a mulher, a natureza, o trabalho acontecia da maneira como deveria acontecer. Havia comunhão perfeita com Deus. Não tinha nada fora do lugar, não tinha nada quebrado, não tinha nada rompido, não tinha nada que fosse ruim naquilo que Deus gerou no início. Então qual é a diferença para agora? Agora, depois que o pecado veio, destruiu o homem, destruiu o Shalom de Deus, destruiu tudo que Deus havia criado. De alguma maneira o pecado contaminou a humanidade, contaminou a criação. Mas em Cristo, irmãos, tudo foi restabelecido. A história não foi parada lá em Gênesis. Deus não rompeu o ciclo ali quando o homem pecou. Deus providenciou e Ele disse, eu lhes darei a paz. Ele garantiu em uma promessa que daria a nós a paz. Ei, você está aqui, irmão? Ele garantiu, eu lhes darei a paz. Isso não significa só que é um momento em que nós vamos viver em alegria completa e ali nós teremos paz. Não, irmãos, quando nós estamos em Cristo, mesmo que haja perda, mesmo que haja luto, mesmo que haja dor às vezes, mesmo que haja prejuízo em alguns instantes, nós sabemos e cremos que Shalom está em nós. E deixa eu te dizer algo. O diabo, ele pode roubar muitas coisas naturalmente falando de nós. Mas ele não tem autorização legal para roubar aquilo que está depositado no nosso espírito. Muitas coisas podem ser tiradas de nós. Até mesmo pessoas muito queridas de nós podem ser tiradas. Podem ser tiradas por alguma razão. Nós estamos aqui embaixo, sujeitos a essas leis naturais ainda. Mas, irmãos, ainda que nós possamos passar por dores, passar por doenças, passar por prejuízos aqui embaixo, nós temos uma plena convicção de uma eternidade com aquele que nos gerou. E nós sabemos a esperança que temos. Agora podemos até ter algum tipo de perda, mas em Cristo nós sabemos que temos plena glória e acesso a tudo que Ele nos deu por direito. Isso nos dá alegria, irmãos, mesmo sabendo que em algum momento a gente possa ter tido algum problema. Ele já nos garantiu que Ele iria restaurar, que Ele ia refazer tudo que havia sido quebrado. Eu lhes darei a minha paz. E Jesus disse, eu deixo-vos a paz, não como o mundo dá. A minha paz eu vos dou. Irmão, você já imaginou qual era a paz de Cristo? O próprio Filho de Deus, encarnado, andando aqui na terra. Qual era a paz daquele homem? E ele disse, eu deixo-vos a minha paz. Não era emoção, não era uma instabilidade emocional. Era a estabilidade de saber que ele era inteiro, que ele era completo, que não havia falta de absolutamente de nada. Que ainda que ele estivesse sujeito naquele período às leis daqui de baixo, ele tinha uma vida de glória para viver ali em cima. Ele não veio para cá, irmão, padecer as nossas dores para mostrar que era possível padecer as nossas dores. Ele veio para cá padecer as nossas dores para nos mostrar que era possível viver aqui com a esperança de um dia chegar lá. E que ainda que a gente veja tudo isso que a gente vê aqui, que a gente veja tantas coisas ruins, tantas coisas difíceis, tantas dores que a gente vê estabelecidas aqui embaixo na terra, irmãos, a gente olha para cá e a gente vê que isso aqui é uma minúscula passageira fase que nós precisamos enfrentar. Porque há uma eternidade preparada para mim e para você, irmãos. E eu não quero ousar falar dessa eternidade, porque a gente tem aqui o autor do livro Da Trombeta ao Trono, que escreveu sobre as coisas da eternidade, não é? Eu não sou louca de falar sobre esse assunto na frente do mestre que está aqui ouvindo aquilo que eu estou falando. Mas eu sei, irmãos, que aquilo que o Senhor preparou para nós é infinitamente maior e melhor do que o que agora nós conseguimos ver.
Isso aqui é um vislumbre, é uma sombrinha do que a gente precisa viver na eternidade. E quando a gente coloca os olhos nisso, irmãos, a gente vê que Jesus não veio só acabar com guerras, Jesus não veio acabar com problemas, Jesus não veio pagar as nossas dívidas, Jesus não veio resolver o problema das nossas dores, Jesus veio estabelecer a sua shalom em nós. E ainda, irmão, que haja uma outra palavra, como a gente sabe que a Bíblia usa outras palavras, como diz, por exemplo, eirene, que também significa paz. Para nós é traduzido como paz. E eirene também era uma palavra que vinha a dar essa ideia. Em outras passagens, Paulo vai falar sobre o Senhor guardar o nosso coração, não é? A paz que excede todo o entendimento vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Quando a Bíblia fala sobre aquela guarda, está falando com a ideia de que paz é uma palavra usada lá para dar a ideia de que é um soldado vigiando, protegendo a nossa paz. Sabe, o Senhor, além de nos dar a paz, Ele protege, Ele resguarda, Ele impede que essa paz seja afetada de alguma maneira, irmãos. Quando nós olhamos para isso, a gente entende que existe muito mais de Deus dentro de nós, para nos conservar bem, que não é só um bem-estar passageiro como o mundo tem, irmãos, mas é uma condição permanente de você ficar firme. Se as circunstâncias vierem, você é da fé, você sabe que é mais do que vencedor, você sabe que carrega shalom de Deus, você sabe que carrega o poder de Deus, você é ungido para viver aqui embaixo, irmão. Deus não deixou você aqui sem ferramentas para enfrentar esse mundo, irmão. Anima-te, seja forte, seja corajoso, porque como Cristo disse, Ele venceu esse mundo, irmão. Nós também podemos vencer. Sabe, no meio da semana, ter a convicção de que você carrega isso deve ser o que vai te fortalecer para vencer os dias que virão. Sabe, você não foi só reconciliado com Deus, não é só um sentimento religioso. Não é só um sentimento de que é a paz, né? É uma pessoa assim que tem tanta luz, transmite tanta paz. Não, não é só isso, irmão. Isso aí é o que o mundo consegue descrever. Nós que somos crentes, irmãos, nós sabemos que nós temos a paz de Cristo que não depende da ausência de tempestade, não depende da ausência de problema, mas depende da presença gloriosa do Rei que nós carregamos. Ei, o poder do Espírito Santo habita em você, irmão. Não vive como se você fosse uma pessoa comum. Ah, porque eu estou tão cabisbaixo. Ah, porque é tanto problema. Ah, porque eu estou meio depressivo. Ah, porque eu estou meio ansioso. Ei, você carrega o poder de Deus. Não viva como uma pessoa natural nessa terra. Você não é natural. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer: ei, você é sobrenatural. Você é sobrenatural, irmão. Não aceita menos do que isso. Você tem shalom com Deus. Você tem a shalom de Deus. É por isso que Paulo diz em Romanos 5, nós temos paz com Deus. Ele está dizendo, olha, a gente está em shalom com o próprio Deus. Não é qualquer coisa. Ele diz que essa shalom também é o árbitro do nosso coração. A paz de Cristo seja o árbitro do nosso coração. Quando a Bíblia diz sobre isso, o verbo ali dá a ideia de que essa paz decide as coisas no nosso coração, na nossa vida. Você está em dúvida, não sabe que decisão tomar. Tem uma paz dentro de você que vai ser o árbitro, o juiz. Vai apitar a decisão que você precisa tomar. Não busca fora, irmão, aquilo que já está dentro de você. Você fica buscando um, busca outro, vai até no chat GPT. Ei, você tem shalom em você. Você tem uma paz que te governa. Você tem uma paz que pode julgar em você. Você tem uma paz que determina qual caminho seguir, que aponta a direção. Você tem isso em você, irmão. Você carrega isso. Você pode dizer comigo, eu carrego. Shalom. Na mentalidade bíblica, irmão, essa paz era uma ordem estabelecida. Sabe, eu quero que você saia daqui nessa noite, entendendo que você não vai deixar nada tomar o lugar que Deus determinou dentro do seu coração para estar a paz. Você não precisa pensar que não tem direito àquilo que o Senhor já conquistou para você. Você tem direito à paz. Paz para o judeu, shalom também era prosperidade. Inclusive prosperidade coletiva. Isso é algo que tem em você, irmão, te dando direito, te dando acesso. Você não precisa viver uma vida que é improdutiva. Você tem direito a ter uma vida que produz fruto, que é frutífera, que é gloriosa, que dá resultado, que floresce. Uma vida onde você tem uma família saudável, uma vida onde você tem mais do que o suficiente. Uma vida, irmão, onde você está sob a bênção da aliança com Deus. Isso está em você.
Além de tudo isso, quando a gente olha para a Bíblia, começa com shalom, começa com tudo certo, nada faltando, nada está quebrado, tem plenitude no início e o fim é garantido da mesma maneira. Novo céu, não é um céu ajeitado não, irmão, é um novo céu, uma nova terra, tudo novo, sem lágrimas, sem dor. O que é isso? Shalom, do início ao fim. Deus estabeleceu shalom para os seus filhos, é seu direito, é sua garantia, está em você, foi preparado antes de você e foi preparado para depois de você. Viva, irmão, na shalom de Deus e você vai viver uma vida proveitosa, frutífera e próspera aqui embaixo. Não aceita menos do que isso. E se o diabo quiser colocar em você sentimento de que está tudo bem, as coisas não estarem ajustadas, que isso é certo, não é certo, irmão. O diabo é um quebrado. Deus tem tudo certo para os seus filhos. Você não é quebrado, você não é falido, você não é desestruturado, você não é endividado, você é filho do Deus Todo-Poderoso, carregador da shalom divina. Você é o fruto divino aqui nessa terra, vivendo a paz de Cristo para governar aqui embaixo tudo aquilo que Ele te deu direito, tudo aquilo que Ele te deu por herança. Não aceita menos do que isso. Viva a shalom de Deus e o caos vai ser governado por aquilo que você carrega. No nome poderoso de Jesus. Você pode ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Talvez você chegou aqui e estava com um problema até mesmo com Deus. Mas shalom também é reconciliado com Deus. Você tem direito a reconciliar-se com o Senhor. Por meio do que Cristo fez, irmão, é teu direito. Você tem acesso direto a Ele. Você não precisa ficar vivendo uma vida medíocre, como se Deus não fosse o teu pai, esperando a hora de você voltar-se para Ele, para te abraçar como um pai espera ansiosamente pelo filho. Talvez você chegou aqui e sua mente, sua vontade, suas emoções é que não estavam em paz. Talvez a sua mente estava aí inconsciente ou conscientemente inquieta. Mas hoje você está entendendo que você tem direito a viver shalom. E essas coisas dentro de você, na sua mente, elas podem ser moldadas por essa verdade. Você pode sair daqui dizendo, eu tenho a paz que excede todo o meu entendimento. Talvez você chegou aqui e o seu problema era em relacionamentos que estavam quebrados. Mas você em Cristo tem direito a relacionamentos restaurados. A shalom, ela faz isso por você. A paz bíblica impulsiona o perdão, impulsiona a reconciliação, impulsiona a reconciliação real. Talvez você chegou aqui e a sua vida que estava em total desordem. Talvez você estava vivendo uma vida totalmente distante da vida que o reino de Deus tem para você. Tudo bagunçado. Teu quarto, tua casa, tuas coisas. Ei, você não precisa sair daqui vivendo essa mesma realidade. Tem uma realidade espiritual pronta para você viver. E hoje mesmo você pode colocar as coisas no lugar. É você chegar na sua casa e colocar aquele relacionamento que está quebrado no lugar, pedindo perdão ou perdoando. É você sair daqui disposto a colocar em ordem as coisas que estão bagunçadas na sua casa, na sua vida, talvez nas suas finanças. Talvez sejam as suas emoções que estão desgovernadas por uma dor profunda que você tem passado. Não importa qual seja o cenário, você pode sair daqui nessa noite e começar a colocar as coisas no lugar que o Senhor já preparou para elas estarem. Shalom é tudo no lugar ideal. Que você saia daqui nessa noite, irmão, pronto para viver isso. Não saia daqui inquieto. Não saia daqui preocupado, ansioso. Eu declaro você saindo daqui em perfeita shalom. Tudo que estava fora do lugar, tudo que estava desestruturado, desestabelecido, eu declaro no nome poderoso de Jesus, se alinhando ao que o Senhor gerou para estar posicionado. Alinhamento, organização por dentro, emocional, mental, organização nas coisas físicas, materiais, organização nas suas finanças, tudo sendo posto em ordem, em nome de Jesus. Você pode levantar sua mão bem alto aí no seu lugar. Pai, em nome de Jesus, eu preguei a tua palavra, eu declaro os meus irmãos vivendo a tua shalom, com uma fé fortalecida, com tudo plenamente, completamente restaurado. Dentro deles, Pai, uma paz que nenhuma tempestade pode arrancar.
O Senhor fazendo coisas maiores sobre eles e dentro deles. O Senhor transformando vales em caminhos de esperança e perfeita paz. O Senhor colocando ordem onde estava vivendo o caos. O Senhor colocando cura plena e manifestando essa cura nos corações que estavam feridos. Eu declaro, Pai, aquilo que parecia irrecuperável sendo restaurado pela Tua Shalom. E se alguma área na vida dos meus irmãos parecia quebrada, algo parecia não ter jeito, eu declaro em nome de Jesus, essa paz, essa Shalom que vem do Senhor, alinhando as coisas e dando jeito, sem dor, sem morte, sem lágrimas, sem nada, Pai, de prejuízo. Uma nova estação, uma nova fase de plena paz. E o Senhor conservando em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque o coração confia no Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço porque eu creio que assim é. Assim é. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu queria te dar uma oportunidade bem especial nessa noite. Você que está aqui e ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você quer tomar essa decisão, você quer fazer uma aliança com o Senhor nessa noite, mudar a sua eternidade, mudar a sua vida, ter essa paz que a Samis ministrou tão bem aqui nessa noite. Se você quer ser cheio por isso, você precisa aceitar Jesus. E se você está aqui e quer receber Jesus como Senhor da sua vida, faz um sinal com a sua mão. Eu quero te conduzir aqui em uma oração, em uma confissão. Tem alguém que quer receber Jesus nessa noite? Ou talvez você já nasceu de novo, já recebeu Jesus, já fez uma aliança, mas ao longo da sua vida você se afastou dos caminhos, você esfriou na sua carreira, na sua caminhada, e nessa noite você quer se reconciliar com o Senhor. Tem alguém que quer se reconciliar? Quero orar por você. Tem alguém? Todos salvos? Ou talvez você chegou aqui e você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, um revestimento de poder, a porta de entrada para os dons espirituais se manifestarem na sua vida é o batismo no Espírito Santo. E se você está aqui e quer receber o batismo, nós queremos te conduzir também nisso. Tem alguém que quer ser batizado no Espírito? Todos cheios? Ou pode ser que você tenha chegado aqui com algum sintoma de enfermidade, alguma dor, e você quer receber imposição de mãos para cura. Se você está aqui e quer receber imposição de mãos para sair daqui completamente curado, sarado e restaurado, faz o sinal com a sua mão ou vem aqui à frente. Quero impor as mãos sobre você. Tem alguém? Todos salvos, todos cheios, todos curados, sarados. Glória a Deus, o Senhor é bom. Que igreja gloriosa. Pode acender as luzes. Eu queria só te lembrar, nós já estamos chegando ao final, mas eu queria te lembrar, né, e te avisar, te mostrar, na verdade, algumas literaturas dentro daquilo que a Sameire tão bem ministrou aqui nessa noite, né? 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade, de Joyce Meyer. Você vai encontrar lá no nosso Verbo Shop, um livro maravilhoso. E também Administre Suas Emoções, de Joyce Meyer, né? Então você vai encontrar cada uma dessas literaturas lá no nosso Verbo Shop, ali no nosso hall de entrada, tá bom? Passa lá, adquire algum desses livros, certamente isso vai te abençoar, vai te acrescentar. E por falar em Verbo Shop, queria também te lembrar de amanhã, às 19 horas, nós vamos estar aqui para o lançamento oficial do livro Da Trombeta ao Trono, do pastor Fábio Henrique. Então vem para cá, traz muitos convidados com você. Eu queria te lembrar que você não paga nada, amém? Para estar aqui, nós vamos ter um tempo muito especial e você vai ter a oportunidade de adquirir o livro e pegar também o autógrafo do autor, nosso querido pastor Fábio. Amém, irmãos? Então amanhã às 19 horas, lançamento do livro. Sábado às 19h30 nós temos culto bodas, né? O culto para os casais, e você vai vir para cá e também vai ser acrescentado pelo Senhor na área do seu casamento, da sua família, da sua casa. Vai ser uma grande bênção.
Verbo Café funcionando. Passa lá no Verbo Café e adquirir o que está sendo promovido lá, que certamente deve estar maravilhoso. Então, foi pensado para você, passa lá e adquire, tá bom? Nós estamos chegando ao fim. Vá na graça e na paz, seja abençoado, praticando essa palavra, boas notícias chegando e um restante de semana, um final de semana poderoso, em nome de Jesus. Vá na graça e na paz, seja abençoado, praticando a palavra.